OBV indicando baixa. Analogamente ao que eu falei do OBV indicando alta, é a mesma coisa. Eu tenho papel andando de lado, uma consolidação, espremida entre uma resistência e um suporte, e ainda não perdeu o suporte, só que o OBV está caindo. Ou seja, ele sinaliza o rompimento desse suporte a qualquer momento. Ok? Então, por exemplo, aqui nós temos o caso da BRIM 3, né? Ele deu uma subida, caiu, veio testar de novo o fundo anterior, né? E muita gente, inclusive, opera esse tipo de situação. Testar fundo anterior, deixar um martelo, é uma entrada clássica na análise técnica clássica, né? Isso aí está em livro de análise técnica clássica. Isso aí está na prova do CNPIT, se você for fazer, de você comprar uma defesa de suporte. Grandes analistas, grandes operadores fazem isso. Mas o que acontece nesse suporte que o preço segurou? O BV perdeu o suporte, rompeu, foi para baixo. Ou seja, ele sinalizou a perda desse suporte. Ok? E dito feito, Xará, na sequência a gente tem uma queda acentuada da BRIM 3 depois que o BV já tinha ido embora. Oi. O Jean falou, esse foi o pessoal do trade ao vivo que rompeu, porque essa aí eu fiz, né? Essa aí tava bonita demais. Eu não olhei o OBV, mas eu fiz a operação aí, que beleza, né? Não, o ABV, eu espero, vamos acompanhar nos próximos dias, espero que vocês utilizem nos próximos dias, porque é uma ferramenta muito poderosa, muito, muito utilizada pelos grandes traders, então é importante. Se a gente quer operar profissionalmente, que a gente utilize as ferramentas que os grandes traders utilizam, né? A gente tem que jogar com o mesmo jogo, a gente não pode ir para a guerra, o cara tá lá de M16 e você querer ir para a batalha de estilingue ou de garrucha, né? Você tem que ir com a mesma arma que os caras têm na mão. O ABV é uma arma muito poderosa. Eu gosto muito desse indicador. Bom, uma situação aqui agora. Consolidação, né, a DIR 3, direcional 3, ordinária. Nada contra o papel, ordinária é uma classe, né? Acho que todos sabem disso. E o papel está numa consolidação clara, né? E vocês estão vendo aí onde está minha seta vermelha, o ABV perdeu o suporte. E o preço estava no meio da consolidação ainda, naquele momento que ela perdeu o suporte. Né? E aí a gente vai ver até nos próximos slides, enquanto ela estava realmente andando num retângulo, ela já vinha no ABV fazendo topos descendentes, que é uma divergência de baixa, que a gente vai ver na sequência. Então, além da divergência de baixa, logo depois, eu perdi o suporte. E passou aí mais uma semana ou 2 semanas, o preço finalmente perdeu o suporte. E veio lá dos R$ 11, veio para os 9,41, ou seja, estamos falando aí de 20% de queda. Né? 20% de queda em 2 meses, graças ao BV. Né? Quem viu aquele candle perdendo o fundo, fica, putz, mas deixa eu esperar a confirmação, deixa eu ver se entra volume, deixa eu esperar passar da mínima do candle anterior, etc. O BV acaba te poupando de esperar, acaba te poupando esse tempo e de fazer uma venda, por exemplo, num preço maior. Né? Bom, aqui um caso, mais um caso, o BV indicando baixa, né, a Gerdau. Então a Gerdau passou um bom tempo numa consolidação, depois rompeu essa consolidação, subiu, fez um outro retângulo acima desse, né, inclusive quem opera retângulo e botou como alvo a amplitude do retângulo, conseguiu sair com lucro, porque ela foi lá na amplitude do retângulo, desse retângulo aqui ao longo de final de agosto, setembro e outubro, aí ela passou novembro e dezembro fazendo um outro retângulo, né? Só que a gente vê aqui, por exemplo, ó, topos mais altos e OBV com topos mais baixos, é divergência de baixo, conforme a gente vai ver na sequência. E antes da Gerdau perder o fundo, perder esse suporte, o OBV já tinha perdido. Ok? Onde está a seta vermelha, que é onde o OBV já está abaixo do suporte, a Gerdau está aqui no meio ainda da consolidação. E o OBV já tinha ido para o beleléu, já tinha perdido o suporte. Ou seja, o OBV indicando baixa iminente. Você precisa vender Gerdau ali, naquele dia? Não. Mas a hora que a Gerdau perde o suporte, você não pode ficar esperando mais nenhuma confirmação, né? Você não pode esperar o bonde passar, porque ele passa rápido, né? Quando você for atrás, já foi embora. Xará, essa operação aí de GGBR que você tá vendo, eu fiz em Goal. Só que quando ela enrolou, tá vendo aquela consolidação? Tem a regra lá que eu uso de 3%. Teve um belo dia que a diaba me pegou nos 3% e eu saí da operação. Olha que dó, cara. Que coisa Mas mais, já deu lucro, mais linda. né? Não, deu um baita do lucro, mas eu Tá. queria ter ficado até hoje. Ah, sim. Não precisa falar nada, né? Ontem à noite a gente tava falando do café, né, cara?
Não, sim. E outra coisa também que um dos diretores da corretora fala que o trader nunca está feliz. Se ele ganha 30% no trade, ele chega à conclusão que ele podia ter entrado com mais, né? Se ele ganha só 15 e cai 30 e com muito papel, ele podia. A gente nunca está feliz com o trade, né? Então, A mulher do vizinho é sempre mais bonita, né, cara? Não tem jeito. com certeza. Mas vamos lá, diga lá. Vamos lá. Então, o BV aqui, Gerdau, o mesmo processo que a gente viu anteriormente, antecipou a perda do suporte, o BV antecipou a perda desse suporte. Bom, um papel que eu tenho certeza que muita gente gosta, né? Muita gente, espero que não tenha mais em carteira, mas é OGX, né? OGX, que deixou aqui praticamente não digo nem uma ilha de reversão, deixou aqui um arquipélago de reversão, né? Que deixou um arquipélago não, que seriam várias ilhas, deixou uma Austrália de reversão aqui em cima, nesse topo. Se você for olhar, antes da OGX perder esse suporte aqui na casa dos R$17, que foi o último topo da OGX antes desse movimento fatídico rumo aos 10 centavos, o ABV perdeu antes, né? Perdeu antes esse suporte. Se vocês olharem aqui, o ABV perdeu esse suporte onde está a seta vermelha. Olha onde estava a OGX, né? Depois ela perde o suporte com gap de baixa, né? Gap de fuga, né? Para quem gosta de operar gap, esse gap aqui se chama gap de fuga. Por quê? Porque o preço foge. Foge e vai embora, ninguém segura mais. Mas quem estava ocupando a OGX pela OBV já deu para ver que os grandes já estavam desovando o papel. Ok? Dá até a CVM, né, que está sendo acusada, etc., ou sendo chamada aí para arbitrar aí essa OGX, dá até para procurar num dia que perdeu aqui esse fundo, quem é que estava vendendo aqui durante essa consolidação. Mais importante do que quem vendeu aqui, durante toda a queda, é descobrir quem vendeu aqui no topo. Quem provocou esse movimento quem provocou essa queda no BV, quem fez esse desencarteiramento aqui, já sabia que tinha notícia ruim para ser divulgada. Ok? Bom, a gente pode continuar, André? Xará, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem um monte de dúvidas, porque o gráfico que a maioria usa, que é o gráfico ou do Trade ao Vivo ou da Rico, tem uma média no meio, né? Ah, e vamos mostrar Então, nos últimos slides. então tá bom. Então, pessoal, que vocês estão em dúvida, como é que configura o indicador? Cara, não tem como configurar o indicador. Isso é uma fórmula, é a mesma coisa. A única diferença é se tem ou não média, tá? Mas o André vai falar sobre isso aí, então só aguenta mais um minuto, tá? Exato. O indicador, ele é a soma, é o saldo, né? Não tem nenhum setup do tipo como MACD, que é uma média móvel exponencial de 26 menos uma média móvel exponencial de 12, no caso o MACD clássico, ou o MACD do trade ao vivo, que é de 72 menos 17. Não tem um setup para você ajustar. É o saldo, ponto. Né? Agora, lá no final eu vou mostrar que a média móvel, por mais que o OBV, como vocês estão vendo nesses exemplos, ele seja bastante claro, né, a leitura que a gente tem que fazer, a média móvel muitas vezes atenua isso e simplifica. Eu vou mostrar isso no final. Bom, aqui, olha, a gente tem aqui um ombro, cabeça a ombro na Brasil Foods, né? E aqui o OBV não está antecipando nada, simplesmente na hora que ele rompe a linha de pescoço aqui desse oco, o OBV também perde a sua linha de pescoço. Ou seja, o OBV está confirmando a queda aqui na Brasil Foods, ok? Nada demais, né? O que a gente chama de advanced breakdown, quando a gente tem uma linha de tendência de baixa ou de alta e o indicador rompe essa linha antes do preço. Né? Isso é muito utilizado para IFR, muito utilizado mesmo no IFR. Isso também pode ser utilizado no OBV. Então aqui eu tenho uma linha de tendência de alta no OBV, ou seja, a gente vê que assim como o preço sobe e desce, as pessoas compram e vendem, os grandes investidores compram e vendem, só que a desova, né, nesse período aqui, nessa consolidaçãozinha, que a gente poderia até chamar que foi um triângulo, né, descendente aqui, a desova faz perder essa LTA antes do preço. Então, onde está a seta verde, aqui a gente encontra esse mesmo dia na seta vermelha, ou seja, a gente estava muito longe ainda de romper a LTB. Na verdade, a gente estava já fazendo um topo mais baixo, mas a gente nem tinha confirmado um pivô de baixo. E o OBV já tinha perdido a sua LTA.
Ok? Xará, deixa eu falar uma coisa pra você. Depois eu quero te mostrar esse gráfico no semanal. Que o ponto que ela tá agora, que é 14 alguma coisa, tem uma linha de tendência que vem lá de baixo aí. Se romper amanhã os 14,00, isso aí eu quero vender. Posso vender o ABV? Deixa eu vender aí? Então, olha como é que está o OBV. Você tem que ver o OBV dela. Se ela perder este fundo que ela fez semana passada, ou retrasada, porque teve aí o carnaval, você vê que o OBV ainda não perdeu fundo, né? Então, uma venda aqui pode trazer um risco para esse papel. Mas e se o ABV romper o fundo com ela perdendo o fundo também? Ele tá nada mais, nada menos que confirmando a perda desse fundo. Mas, por exemplo, se amanhã ela rompe esse fundo, você olha aqui o ABV ainda não rompeu o fundo. Né? E aí que tá, e também tem aquele outro detalhe, né? Você sabe que eu sou simplesmente tarado por Fibonacci, né? Eu tenho a foto do Leonardo Fibonacci na minha cabeceira. Pô, ele está brigando aí na retração de 618, né? E detalhe, ele levou praticamente o mesmo tempo para chegar nessa retração que levou para subir. Então, uma retração é uma correção, de certo modo, fraca, né? Então, a perda desse fundo pode ser o que a gente chama de armadilha para urso, né? O bear trap. Então, o OBV pode te impedir pode te evitar de pisar nessa armadilha para urso. Ok? Mas é aquela história, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena e se a gente coloca stop. Então, tudo é válido. Tudo é válido. Tendo stop. Agora, uma operação que pode trazer um risco, eu prefiro ficar de fora. Pode até ser que eu não ganhe, mas com certeza eu não vou perder também. Bom, Perfeito. Já não tô com mais vontade de vender o troço. análise técnica clássica, eu sei que você gosta da análise técnica clássica, isso é muito bom, muito importante. A gente opera literalmente LTA, LTB, suporte, resistência, né, no preço. E é isso mesmo que a gente tem que operar. E eu acho que o OBV é um indicador extremamente importante para corroborar com essa análise técnica clássica. Né? Ou ele confirmar, ou ele te dá um alerta. Olha, cuidado, perigoso. Né? E o OBV é volume puro. Né? Ele não é uma média de volume, não é uma coisa que a gente pode dizer que é atrasado. Ele é volume puro. Ele está fazendo o volume contínuo do preço. Né?